Ok, essa é a nossa disciplina de ar-condicionado, né? Climatização e ventilação. Nós estamos tratando do assunto dos subsistemas de ar-condicionado por expansão direta, né? Mais especificamente, o sistema split, ok? Vamos lá, vamos voltar, eu estou compartilhando a tela, vamos voltar para a tela compartilhada, ok? Ok, então o sistema cassete, né, é um sistema também por expansão direta, tá? Ele é uma unidade, tem uma unidade evaporadora, não ficou legal aqui o texto, cortou, mas tudo bem, dá para ler. É uma unidade evaporadora com formato quadrado, né? Ele é embutido, normalmente, no teto, né? Ele fala no fogo, posicionado no centro do ambiente com saídas, né? Com saídas laterais aqui, tá? Ele possui limitação de instalação, né? Com pouco espaço, certo? Ou seja, ocupa pouco espaço. É muito utilizado em ambientes corporativos, principalmente em grandes voos livres, combinando vários aparelhos. Então, quando vocês virem essa figurinha no teto, né, vocês vão ver que é um sistema tipo cassete de ar-condicionado, tá? Evaporação direta. O sistema multi-split, né? O sistema multi-split é o split normal, só que você usa apenas uma unidade condensadora, está aqui, né? E várias unidades evaporadoras. Então você tem para vários evaporadores apenas uma unidade condensadora que comporta toda a capacidade térmica, né, solicitada pelo condicionamento de ar desses 3 evaporadores, por exemplo. Pode ser mais também, tá? É usado mais pode ser usado em residência, mas é mais usado em comércio, né? Onde você precisa mais capacidade de refrigeração e não disponibiliza assim de uma verba para comprar um sistema de água gelada, por exemplo, né? Nem justifica. O sistema dotado, né? O sistema dotado, o sistema dotado, ele usa dutos. Isso aqui a figura não ficou muito boa, mas isso aqui são dutos de ar-condicionado. Ou seja, você tem uma unidade condensadora, uma central de ar-condicionado, né? E os pontos onde seria evaporador você localiza através de duto, né? Você põe o duto comunicando, não localiza. Você instala o evaporador, né? E põe duto comunicando, certo? Onde seria o evaporador, o ponto de troca, vamos dizer assim, né, de ar, e a central. Né? Sistema built-in, tá? Basicamente, é um sistema self-container. Tá tudo junto aqui, né? Isso aqui é uma ventiladora, né? É um tipo de unidade interna que pode ser dotada com a principal, né? Característica que permite a ocultação completa dentro do forro. Ou seja, você instala dentro do forro, só põe a tomada de ar, né? Só uma janela mostrando as caras. Atende necessidade de médio e grande porte, inclusive os domésticos. Ótima solução quando você busca baixo nível de ruído, bom aspecto visual e versatilidade na distribuição de ar. Ele mencionou aqui baixo nível de ruído. Isso daí, gente, é uma característica que eu particularmente considero essencial nos equipamentos de ar-condicionado. Né? Aqui em Dourados, quando eu mudei, nós tínhamos no apartamento aquele ar-condicionado tipo janela, né? Que é tudo junto, unidade condensadora e evaporadora, e foi um parto, né? Tivemos que trocar, comprar o sistema split, né? Gastei uma grana para comprar, instalar, que não fica barato, mas troquei, porque aquele tipo janela realmente ele já estava bastante usado, né? Com uma certa idade, e estava fazendo muito barulho. Era um barulhão, parecia um avião dentro do quarto. Difícil dormir com aquilo lá. Né? Então o split realmente é uma solução boa, porque o ruído dele é bem menor.
E por que bem menor? Porque ele tem unidade condensadora externa no ambiente. Quem faz mais barulho é o condensador, né? Ele tem um ventilador maior. O ventilador de split é bem mais silencioso. É compridinho, né? Daquele tipo siroco, a gente fala, né? É bem mais silencioso, né? O rooftop, né? É uma unidade que fica externamente ao tamanho dela, né? Ele é Carrier, é marca Carrier. Estão vendo aqui, nós temos a plaquinha, Carrier. É a empresa fundada pelo Willis Carrier, né? O criador do ar-condicionado, né? Ela é uma unidade externa de grande porte, mais indicada para ambientes com grandes vão livres. Por exemplo, supermercado, né? Geralmente é instalado sobre a laje de cobertura. Ou mesmo salões, né? Grandes salões, salões de eventos, etc. Ele é desenvolvido para ser instalado a céu aberto, né? Ou seja, não precisa ter proteção, cobertura, né? Dispensa a necessidade de casa de máquinas, mesmo sofrendo grande exposição direta do sol. Por quê? Ele é tipo self-contained, né? Isso aqui são chapas de aço galvanizadas e pintadas, tá? Os ventiladores aqui em cima do condensador. E os sistemas VRF, né? Que são sistemas que o volume do refrigerante é variável, né? Ou seja, a unidade externa, né? Essa unidade aqui fica instalada fora do prédio, né? Tem ganhado muito espaço nos últimos anos, apesar do custo mais elevado. Por quê? Alguns aparelhos permitem atender até 64 unidades internas, simultaneamente, né? Através do controle individual do volume de refrigerante para cada unidade interna, o que o torna bastante versátil. Ou seja, ele controla a circulação de unidade refrigerante, né, dependendo da exigência de cada compartimento que ele atue, né? Então, um está mais fria, uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais alta, ele monitora, né, variando para cada um a quantidade de fluxo de refrigerante através de sua tubulação, né? Ele atende a necessidade de médio e grande porte, inclusive em residências amplas. Aquelas casinhas de condomínio, humildes lá, né, de 300, 400 metros quadrados, pode comportar até uma unidade dessa. Mas é mais recomendado para salões, warehouses. Warehouses são essas coberturas, esses espaços fechados para depósito, né, de mercadoria, etc. Bom, sobre esse sistema, tem 3 vídeos que eu gostaria que você assistisse. Estão indicados aqui no YouTube, né? São 3 vídeos que falam sobre o sistema VRF, né? Princípio de funcionamento, a composição da unidade externa e interna, condensador e evaporador, e o princípio de funcionamento dos compressores, nesse sistema VRF, unidade de fluxo variável, né? Então, tarefa de casa, assista esses 3 vídeos, tá? Tá bastante interessante e clarifica mais, esclarece mais esse assunto para vocês, né? Bom, isso aqui a gente já conversou, o sistema de condicionamento de ar de expansão indireta, né? Lembrando como é que ele funciona. Ele usa um fluido, normalmente água, né? São sistemas, por exemplo, o sistema fan coil. Fan coil é o sistema de ventilador, serpentina ou trocador. O coil para inglês é no sentido de bobina, né? Mas a gente traduz aqui também com serpentina e trocador de calor, tá? Então, o sistema fan coil é um sistema que utiliza água gelada. Basicamente, você tem um sistema de refrigeração, de compressão de vapor comum, né, igual ao sistema de expansão direta. Ele resfria ou refrigera essa água, um depósito de água. Essa água é bombeada, né, através de circuitinhos, né, e esse circuitinho refrigera o ar que está passando no sistema fan coil. Que tem o ar passa através dessa serpentina, esse trocador de calor, resfria e através de um ventilador ele é ventilado para o ambiente que você quer resfriar, quer condicionar o ar. É muito usado em grandes sistemas, né? Eu trabalhei mais especificamente com isso na Johnson Johnson, em São José dos Campos.
Eu não trabalhei diretamente com o Fancoil, mas eu participei de algumas modificações do sistema, a gente conhece bem, né? E no sistema Fancoil ele atende a grandes espaços, certo? É um sistema não tão caro, porque utiliza principalmente água, né? E teve até, eu devo ter falado para vocês, mas falo novamente, tem até um aluno meu que orientei o TCC dele, e o TCC dele foi para reaproveitar a água condensada nesse sistema, água residual condensada. Mas se condensa nas paredes dos equipamentos e isso é coletado, chama condensado. Industrialmente falando, chama condensado, né? Na linguagem industrial. E esse meu ex-aluno, que hoje é engenheiro, é que está trabalhando na Johnson. O TCC dele foi sobre isso. Ele coletou essa água. Essa água não era própria para consumo, mas servia para limpeza de equipamento, lavagem de piso, etc. Né? Gostaram tanto do TCC dele, fez dentro da Johnson, né? Gostaram tanto do TCC que ele foi contratado até como engenheiro lá. Isso, isso ajudou a contratação dele. Um trabalho muito bonito. Bom, os sistemas de condicionamento de expansão indireta tem, né, o fan coil, a torre de resfriamento, resfriador. São componentes do sistema fan coil, né? E a figura que mostra um sistema fan coil num prédio, com vários andares aqui, né? Desculpe. Vamos lá. Falamos em sistemas, né? Fan coil para dentro da casa, né? E essa figura que mostra, né? O fan coil numa residência grande, né? Os dois andares, tá? Então, fora você tem um sistema que gera água gelada, que a gente chama de chiller, né? Chiller nada mais é do que um refrigerador de água, um resfriador de água. E uma torre de arrefecimento, né? Que vai resfriar a água desse ciclo aqui do chiller. Vai resfriar, não? Vai resfriar, exatamente. A água entra quente, sai mais fria aqui. Bom, quais as vantagens e desvantagens desses sistemas de expansão indireta, o chiller e o fan coil, né? Então, a maior vantagem do sistema, sem dúvida, é a facilidade de distribuição. É uma tubulação versus dutos. Ou seja, a tubulação que leva a água gelada para o sistema, né, para o fan coil, é uma tubulação normal, é um tubo de aço. Né? Você não precisa fazer aquele duto grande, seção retangular, quadrada, com folha de aço galvanizado, pintura, etc. É um tubo simples, isolado termicamente, né, para não esquentar a água, né? Mas a água que chega no fan coil é uma água gelada comum, então um tubo de aço comum você usa. Tá? Qual a desvantagem? Né? Em relação aos demais sistemas, requer uma manutenção especializada. Não é qualquer um que sabe mexer no fan coil, porque você tem que tratar com um sistema que envolve vários subsistemas. Envolve um sistema de compressão de vapor, que resfria água no chiller, o chiller em si, né? E o sistema Focoil, tá? E torre de arrefecimento também, né? Opera com baixa temperatura, exigindo controle da quantidade de aditivos anticongelantes, né? Propileno, polipropileno, glicol. Basicamente água misturada com álcool. Por que você faz isso? Você faz para não congelar a água, né? Você pode até no Fancoil atingir temperaturas negativas sem congelar a água, tá? Porque a água está misturada com álcool, né? Normalmente nas empresas vocês vão ver essa mistura, polipropileno, glicol, nos sistemas de água. Então, não vão beber a água do sistema de refrigeração, tá? Tem álcool, pode dar um barato em vocês lá, dar uma bebida, e é prejudicial ao ser humano também, né? Beleza? Gente, dúvida, questões? Alguma observação? Tem alguém fazendo estágio nessa turma? Não?
Ninguém tem contato com o sistema assim ainda, né? Ninguém nunca teve. Então vamos que vamos. Bom, tem mais vídeos, eu tenho bastante vídeos nessa disciplina, tá? E eu peço que vocês levem a sério e assistam, né? Então, o vídeo 1 fala sobre o sistema Chile-Francoil. E o vídeo 2, sistema de água gelada e ar-condicionado. Basicamente, chiller e ar-condicionado, tá? São vídeos legais, assistam lá no YouTube, tá? Tem um outro vídeo também, mesmo assunto, né? Chiller e Francoil, assistam. Sempre esses vídeos, gente, não são repetentes, não são repetecos. Às vezes eu ponho o assunto assim redundante porque um abrange um aspecto, o outro um outro. Um detalhe mais interessante, o outro um outro detalhe. É bacana, veja todos. Né? Você vai formando assim vai montando a base de conhecimento legal sobre o assunto. E essa parte de ar-condicionado é muito interessante vocês terem, conhecer equipamento, visualizar equipamento. Porque uma coisa é eu mostrar a figurinha aqui para vocês, o circuito direitinho, a outra é vocês verem equipamento. Né? E é bacana na universidade você já ter contato com isso. O ideal seria, e isso a gente está caminhando, a hora que voltar voltar às aulas presenciais, vamos ver se a gente consegue, com o tempo, montar um laboratório de ar-condicionado, né? Para ter alguns equipamentos simples, pelo menos, para a gente desmontar, né? Ou se tiver uma bancada onde que a gente possa ver, fazer experiência com troca de fluido, medição de parâmetros, de desempenho, né? Isso seria muito interessante para o curso de engenharia mecânica. Né? Vamos ver se com o tempo a gente consegue montar dentro do FGD isso aí. Aqui eu já falei sobre o sistema inverter, né? Tá? Para o sistema de ar-condicionado que usa a tecnologia inverter, né? Com um variador de frequência. Bom, e o sistema split? Quais as vantagens dele? Né? Baixo custo, né? Tanto que eu tenho na minha casa o sistema split, fácil aquisição, qualquer casa Bahia da Vida você compra. Instalação, não tem mistério também não, mas é sempre bom contratar alguém especializado, a não ser que você queira furar um pouco de parede, soldar cano e tudo mais. Né? Baixo nível de ruído, acho que é a principal característica dele. Baixo nível de ruído, por aquilo que a gente já falou, né? Unidade condensador externo, né? Fora do ambiente. Facilidade e rapidez de instalação. Não precisa de água gelada, né? Ele tem um sisteminha, um sistema de compressão por expansão direta, né? Ou seja, fluido refrigerante passando pela serpentina resfria diretamente o ar, né? Só tem isso no circuito dele. Não são necessários grandes trabalhos de alvenaria para instalação quando comparados às aparelhos de janela. Ou seja, você não precisa fazer aquele buraco, né, na janela, aquele furo retangular na janela. Basta apenas fazer furinho para passar as duas tubulações de cobre. Não são necessários grandes trabalhos. Permite correta instalação de evaporador no ambiente a ser condicionado, já que esta unidade é remota e pode-se trabalhar com grandes distâncias de tubulação entre as unidades. Isso é importante. A unidade condensadora não precisa ficar muito próximo do evaporador. Tem uma distância mínima, claro, senão você vai ter problema de perda de carga na tubulação do fluido, né? Mas ele comporta distâncias razoáveis, né? E você pode relocar e remover equipamento para outros ambientes tranquilo, com pouca mão de obra. Você vai mudar a sua casa, você pega, desinstala, né? Eu vou ter que mudar de apartamento daqui a uns 2, 3 meses, vou levar meu equipamento junto, né? É novo, acabei de pagar, e vamos que vamos. Bom, falamos de vantagens e desvantagens, né? Ele é desaconselhado para ambientes que exigem controle de umidade e temperatura em condições especiais. Exemplo, UTI, né? Salas limpas,
sala de processo de fabricação de chip, né? Alta taxa de ar exterior, como salas limpas, cirúrgicas, etc. Tá? Por quê? Porque o split, como a gente viu, ele não troca ar para o exterior. Ele simplesmente movimenta o ar interno. O sistema split não troca ar com o exterior. Ok? Essa é a característica básica dele. E o de janela, professor? O de janela troca. Tá? Nesse aspecto, é uma vantagem de janela. Né? O ar, se você ficar muito tempo com o ar fechado, o split ligado, você vai sentir problemas de desumidificação, o ar seco, vai dar problemas de respiração, etc, etc. Tá? Procedimento de vácuo conectar a tubulação. O evaporador, quando vem com os tubinhos de cobre, o tubinho de cobre vem de maneira tal que você tem que cortar e fazer a solda. Fazer a solda com a unidade interna, com o evaporador, né? Com o condensador, unidade externa, e fazer a carga de fluido refrigerante. E fazer isso no campo é trabalhoso. Tá? Então, assim, você tem, na verdade, um compressorzinho, um procedimento, não é muito difícil, não, mas é trabalhoso, não deixa de ser. O ideal seria ligar, simplesmente fixá-lo e ligá-lo, né? Mas não. Em hipótese alguma, a condensadora pode ficar enclausurada, ou seja, a unidade condensadora tem que ficar para fora, livre de empecilhos que impeçam, né, a circulação de ar pela unidade, tá? Porque ela vai resfriar o fluido refrigerante, né? Se você tiver enclausurada, vai ficar o ar quente ali, né? Porque não esqueça que tem um compressor ligado, tem um motor e um compressor ligado, né? Está dissipando energia. Como a gente viu lá em termo 1, energia conservativa, né? Você vai aquecer o ambiente, tá? E aí vai afetar o funcionamento da unidade condensadora. Bom, tem os desumidificadores, que a gente já conversou na última aula. Basicamente, ele serve para quê? Para tirar a umidade do ar, né? Ele pega a umidade do ar e deposita numa drip pan, né? Num depósito aqui de gotejamento, né? De água. Tá? Daí você joga água fora e tudo bem. Você vê que ele não é um umidificador, tá? Basicamente, ele é um sistema de compressão, né? Compressão e expansão direto do ar, que ele condensa a umidade. Condensando a umidade, né? Essa umidade é retirada, ela pinga, né? Vai gotejando no depósito. E com isso você tira a umidade do ar. Isso quando você quer um sistema controlado de umidade. Exemplo, museu, né? Museu numa região muito úmida, ele precisa ter um desumidificador ou um sistema que faça a desumidificação do ar. Por quê? A umidade do ar vai afetar, por exemplo, as peças antigas, né? Os quadros, principalmente pintura. Tá? Aquelas pinturas em tela, se você tiver uma umidade muito alta, com o tempo vai formando fungos ali, e deteriora, né? Ataca a pintura. Tá? Bom, e aí? Vamos dar uma olhada hoje no sistema, basicamente, assim, vamos dar uma pincelada, né, nos sistemas que compõem, né, nos equipamentos, né, nos componentes desse sistema que compõem esse sistema que a gente está mostrando para vocês de condicionamento de ar. Tá? Só dá um minutinho para mim, eu vou só montar um tererê para mim aqui que eu tô com sede. Meu ar-condicionado não está ligado, mas o ambiente está seco. Só um minutinho. Uma das coisas boas que eu aprendi aqui no Mato Grosso do Sul é o tererê. Eu já tomava chimarrão, mas o tererê, para mim, eu aprendi a tomar aqui, né? E hoje eu só tomo tererê, até New Year. Chimarrão ficou de lado. E só volto a tomar quando eu for morar no Sul. Vamos lá. Então,
As unidades, quando eu falo em componentes de sistema de compressão de vapor, sistema de refrigeração por compressão de vapor, né? Eu vou lá no curso nosso de termodinâmica, que a gente estudou o circuito de compressão de vapor, né? Onde nós vimos o sistema de ar-condicionado e bomba de calor, tá? Então, na minha cabeça, imediatamente vem o quê? Compressor, condensador, evaporador e válvula de expansão. Esses são os órgãos vitais no sistema de refrigeração e também no sistema de ar-condicionado. Muda um componente ou outro, né? Um chiller, mas o chiller é composto por eles também, né? Muda um controle, certo? Muda o sistema, compressão de expansão direta, expansão indireta, mas os componentes são basicamente os mesmos. E dentro desses componentes tem famílias, né? Tem vários tipos, ou melhor, deixa eu voltar atrás. Dentro dessa família de componentes, tem diversos filhos, diversos tipos de componentes. Por exemplo, compressor, né? Quando eu falo de compressor no sistema de ar-condicionado, ou mesmo no sistema de refrigeração, me vem à cabeça o quê? Aquele compressorzinho que fica na geladeira, né? E mesmo ele, esse compressor dentro da geladeira, tem vários tipos, né? Vamos dar uma olhada. Só um minutinho. Porque o professor tossir online ninguém merece, né? Bom, então, o compressor, ele funciona praticamente igual a bomba, tá? No processo, você descarga, tá? Nossa, engasguei. E basicamente, qual a diferença do compressor e uma bomba? Fluido, né? Uma bomba você movimenta, ok, fluido, né? Ou no estado líquido tem bomba, tá? Componentes no estado sólido também. Exemplo, bomba de concreto, né? O concreto ali naquele estado, ele tá entre o líquido e o sólido, tá? Um estado pastoso, né? Mas a gente considera mais como sólido. E o compressor, ele movimenta o fluido, né, no estado gasoso, no gás, tá? Então, nós temos aqui, ele tem uma entrada, né, onde a gente chama de sucção, uma saída que a gente chama de descarga, né? Então, o fluido refrigerante, no caso, ele é succionado na região em baixa pressão, né, e a temperatura em estado de vapor, né, do evaporador, passando pelo processo de compressão, ele aumenta essa pressão, né, aumenta a temperatura e descarrega no condensador também no estado de vapor. Entendeu? Que não tem líquido dentro dele, né? O compressor só succiona e descarrega vapor. Se por algum problema ele succionar líquido, irá ocorrer o cálcio hidráulico. Cálcio hidráulico é mais ou menos o que acontece com a cavitação, né, no equipamento dele. Então nós temos vários tipos de compressores, né? Você tem aqui a figura de vários compressores e tem os tipos. O alternativo, ele chama reciprocativo, né? O rotativo, tá? E o scroll, né? Então, como é que eles funcionam? O, o reciprocativo, o alternativo, é um pistão que vai e volta, sobe e desce, né? Tá aqui embaixo a figurinha, né? Usado em refrigerador, chiller, né? O rotativo, ele é usado, ele é basicamente um sisteminha com, como que a gente chama aquelas bombas de volume constante,
Me foge o nome agora. O rotativo é isso, é um excêntrico, né, que ele comprime o líquido, né, no caso nesse sentido, o líquido não, o fluido, ele pega o fluido aqui, comprime e joga para cá. Então aqui está em alta pressão, né, e alta temperatura, basicamente com um sistema excêntrico, né, é o rotativo. Ele é usado, ele é usado em equipamentos MORT de médio porte, ele vai de meio a 3 HP de potência. Esse aqui, né, ele vai desde 0,1 até 200 HP, uma variedade muito maior de potência. Essa figurinha aqui, né? O rotativo é essa figura e o scroll é essa figura aqui. O scroll, ou labirinto, né? Scroll em inglês acho que é labirinto. O que ele faz? Ele tem um mecanismo também giratório, né? Ele, através do giro de uma parte dele, do scroll, do labirinto, né? Ele vai comprimindo o ar, tá? Então tem desde 2,5 até uma capacidade muito alta, ele nem põe aqui, né? Tem uma capacidade muito alta de potência, tá? Então, só aqui a gente já viu aquele sisteminha, aquele compressorzinho preto, né? Blindados que a gente já conhece aí, tá? Essa é a característica desses compressores, são blindados, ou seja, dentro da carcaça dele, é uma carcaça soldada, blindada, né? Você tem a lubrificação do sistema, que faz a blindagem dele, né? O rotativo, né? O rotativo é o mais econômico, tá? É o mais econômico e silencioso dos compressores. Sua grande eficiência e energia ocorre pelo ar que ele é comprimido nas espiras internas do equipamento. Ele equipa aquela parte rotativa, né? E assim por diante. A tendência é que os fabricantes adotem compressor rotativo em seus aparelhos. É o que a gente mais está usando agora, scroll rotativo, né? Ele vai em aparelhos até 30 mil BTU. BTU, para quem não esqueceu, né, é o British Thermal Unit, né, é a capacidade de refrigeração, né, a unidade britânica de refrigeração. O scroll tem duas partes, uma gira em relação à outra, né, um tipo de um labirinto, a scroll, né, excêntrico também, parecido com o rotativo, tá? Só que no scroll, ao invés de uma parte, digamos assim, contínua, ele tem um labirinto, né? São bastante rotativos, né? São menos propensos a ter vazamentos quando comparado a outros tipos de compressores. O compressor scroll é o mais utilizado em chillers, né? Com capacidade, ele vai em equipamento até 24 mil BTU, né? Aqui, gente, eu não estou dando a capacidade do compressor, mesmo porque o compressor em si não tem capacidade térmica, ele tem capacidade de compressão, né? A capacidade térmica é o sistema no qual ele está integrado, tá? Parafuso, né? Para grandes sistemas, né? Professor, Oi, fala. o scroll lá, ele é a partir de 24 mil, né? A partir de 4 mil. Uhum, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é o seguinte, é uma referência, tá? Na verdade, você pode ter equipamento com 20 mil e usar scroll, de repente você tem lá disponível, não vai ter problema, né? É que a performance dele é melhor em equipamentos nessa faixa, certo? Isso que a gente quer dizer, isso aqui é uma referência, bom? Respondi? Sim. Então tá bom. Parafuso. Parafuso é um compressor parrudo, né? É um bicho parrudo, tá? É, eu usei, principalmente cervejaria, lá na Kaiser, antiga Kaiser, hoje a Heineken, né? Na Heineken, principalmente na Ambev, lá em Jacareí, nós tínhamos compressores, sistema de refrigeração, compressores parafusos. Era compressor Maekawa, né? Ele comprimia amônia, tá? Sistema parrudo. Basicamente, duas roscas, uma tocando a outra, né? E através dali, lembrei, é um equipamento de deslocamento positivo, né?
E- ou seja, é diferente do centrífugo, tá? O centrífugo, a bomba centrífuga, por exemplo, não é um compressor, né? A bomba centrífuga, se bem que é compressor também. Eu posso fazer essa comparação? Posso. Porque nós vamos falar em compressor centrífugo logo abaixo. Né? É diferente. Né? O parafuso, ele é usado em grandes sistemas porque ele tem um poder de compressão violento. Né? O parafuso girando um em torno do outro, ele empurra o que está ali mesmo, não tem volta. O centrífugo, dependendo das pressões envolvidas, dos esforços envolvidos, pode até voltar. Né? Mas aqui você vê que você usa entre 100 a 750 toneladas de refrigeração. Né? Então a gente usava isso daí. Tem dois eixos em formato parafuso, interligados que giram em direções opostas. O gás refrigerante entra na câmara e é comprimido por entre esses parafusos. Né? O gás é absorvido para dentro da câmara e levado até a unidade condensadora. É muito comum vê-lo sendo usado para fornecer ar comprimido em estabelecimentos industriais no geral. Uma das vantagens do compressor é que eles oferecem um fluxo contínuo de ar. Né? E o compressor centrífugo, é o que está abaixo aqui. Né? Tem capacidade desde 100 a 1.000 toneladas de refrigeração, em sistemas grandes. Né? É um modelo adequado quando o objetivo é trabalhar numa faixa mais ampla de fluxo de ar, sem que mude a rotação. Esse compressor contém um propulsor de alta velocidade com muitas pás, que giram para alcançar o objetivo do equipamento. Ele ainda age como coletor, acumulando o ar pressurizado. Bom, aqui, moçada, esses compressores, principalmente o centrífugo, a gente usa mais para sistemas pneumáticos, tá? Sistema de refrigeração até usa, mas eu já vi mais para sistema pneumático. Eu trabalhei com compressor centrífugo da marca Sentac, né, modelo Sentac da marca Ingersoll Rand. Ingersoll Rand é um grande construtor de compressor. Um fabricante de compressor parafuso bastante famoso também é o Maekawa, japonês, tá? Eu trabalhei com compressor Maekawa e com compressor centrífugo. O centrífugo era o sistema nosso de ar comprimido. E o compressor Maekawa era para amônia. Sistema de compressor por amônia, tá? Refrigeração. Então, o Sentac realmente é um compressor muito bom. Nós tínhamos compressores tipo parafuso atlascópico, que também funcionavam dentro do sistema de ar comprimido para a planta nossa, né, Jacareí, né, da Ambev. Mas o Sentac dava de 10 a 0 no atlascópico. Um Sentac substituía 3 atlascópicos. Tá? Pouca manutenção. A manutenção dele há 15 anos atrás já era online. Né? O monitoramento, nós fazíamos manutenção preditiva nele. Ele era ligado à rede telefônica e o pessoal dos Estados Unidos monitorava o funcionamento dele. Dava qualquer problema, o americano ligava para a gente. Naquela época o e-mail não era tão comum, né? O americano mandava para a gente, ligava para a gente e falava, olha, tal válvula tem que ser revista, o selo mecânico dele tem que ser revisto, assim por diante. Então, muito legal esse compressor. Condensador. Condensador e evaporador é tranquilo. Nada mais são do que trocadores de calor. Né? E o condensador, o que ele faz? Ele condensa o fluido refrigerante que passa por dentro da serpentina dele, dentro do tubo dele. Né? Que fala o princípio de funcionamento, é aquilo que a gente está careca de saber. Né? O fluido muda de estado, né? Pois ele começa com alta temperatura, né? E o ar que está passando entre as aletas da serpentina troca calor, né, com esse fluido e ele condensa, tá? Ele muda para o estado líquido. Tá? Tem vários tipos de condensadores. Né? Tem de tubo de aço, tem de tubo de cobre, tem pintado, tem sem pintura e assim por diante.
Exemplo de um condensador, né? Aqui, evaporador, mesma coisa, tá? A válvula de expansão, deve ter visto lá com o professor Reginaldo, é um componente de fundamental importância nos sistemas de resfriamento de ar-condicionado, né? Ela trabalha com a pressão do fluido refrigerante. Tá? Ele é fundamental no circuito de refrigeração. A válvula de expansão, ela pode ter esse formato, mas pode ser feita também por tubo de pequeno diâmetro, a gente chama tubo capilar. Então, o que ela faz? São vários modelos, ó, né? Um fabricante que eu conheço de válvula de expansão é a Danfoss, acho que é dinamarquesa, se não me falha a memória. Danfoss é um fornecedor de válvula de expansão. Eu comprava a válvula de expansão deles. Então, a válvula de expansão ela funciona como uma rodovia em trânsito. Olha que bacana. Né? Imagina uma rodovia com 4 faixas e cheia de carros em alta velocidade. Imagina Guaicurus sem a parte do meio aqui, sem o canteiro do meio aqui, né? Às 5 horas da tarde, né? Um dia útil aí. Né? Mas chega um ponto que apenas uma faixa está liberada. Então você vem com 4 faixas e chega num ponto que estrangula para uma. O que vai acontecer? Aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados, vai um carro entrar atrás do outro, né? O pessoal adora dar uma batida na traseira. Anda muito junto. Né? São Paulo não é diferente não, tá? Deve ser pior ainda. Fica atrás. Então a tendência é que os carros diminuam a velocidade. Tem 4 faixas para uma, tendência é diminuir. E ocasiona um trânsito, né? Um pequeno engarrafamento, né? Até chegar num ponto que vai ser liberado, né? Todas as faixas, a velocidade dos carros será muito pequena. Ou seja, lá naquela faixa, na última via, ela vai diminuindo até que essa diminuição de velocidade vai para as 4 que estão chegando nele, que vai congestionando ali também. Tá? Traz isso para a refrigeração. Eu gostei, eu pus essa comparação aqui que eu achei interessante. Traz para a refrigeração. Né? Você imagina o fluido refrigerante vindo do condensador em alta pressão, vem com tudo, né? E de repente, né, diminui uma tubulação em 90% do diâmetro. Tá? Você vem com um diâmetro de 10, você passa com um diâmetro de 10. Certo? Aí fica difícil. Né? Então o fluido vai diminuir a pressão e vai continuar essa trajetória para o evaporador, ele continua escoando. Né? Ou seja, o dispositivo de expansão funciona diminuindo a pressão do fluido refrigerante. Certo? Ele vem com tudo, diminui a velocidade. Então ele vai mais devagarzinho para o fluido refrigerante. Existem diversos modelos de válvula de expansão, desde um capilar, que é o tubo capilar que eu falei para vocês. O tubo capilar é isso aqui que está em cima. Isso que é o tubo capilar. Né? Desde válvula eletrônica de uma evaporadora, até um sistema eletrônico, que é esse sisteminha aqui, ó, uma válvula de expansão eletrônica. Na verdade, ela é monitorada por um solenoide. Né? Evaporador. Evaporador é um trocador de calor. Ó, isso aqui é um evaporador de geladeira, onde fica o freezer da geladeira. Toda a parede dele, ó, o evaporador está na parede dele. Aqui é um evaporador de cobre e alumínio, né? Muito comum, purífica, né? Você vê ele pretinho ali. Né? Um outro evaporador são trocadores de calor. Tá? E o que ele faz? Ao contrário do evaporador, do condensador, que condensa, ele muda do estado líquido para o estado gasoso, né? O fluido refrigerante que circula nos tubos dele. Tá? E nos equipamentos de ar-condicionado, é o componente que fica em contato direto com o ar, né? No caso do sistema de expansão direta. No caso de expansão indireta, esse componente, essas serpentinas, vão ficar dentro de um tanque de água, um chiller, né? Para resfriar essa água. Ok? Aí o evaporador bonitinho aqui. Né? O fluido refrigerante está passando por aqui. Ó.
E aqui são aqui as aletas, né, para transferência de calor para o ar, no caso, aí, né, ou o fluido que passa por aí. Tá? Bom, falamos em condensador, evaporador, válvula de expansão, compressor, e tem um outro componente muito importante, que é o fluido refrigerante. Né? Gente, algum comentário, alguma dúvida? Até agora tranquilo, professor. Beleza. Professor, Barulho de som. Fala. nesse que o senhor mostrou no evaporador, o senhor pode voltar na imagem para tirar uma dúvida? Que? Eu percebi já que aqueles coolers de processador a ar, tem esses ferrinhos de cobre aí, né? Esses tubinhos de cobre. Ele Sim. tem algum produto dentro? Ou é É. tipo só ar mesmo? Não. Aqueles cooler e aqueles tubinhos de cobre tem dois tipos. Tem uns que chama-se tubo de calor. Tá? Tubo de calor, ele tem um evaporador e condensador dentro do mesmo tubo. Ok? É outro sistema. O que o tubo de calor faz? Ele transfere calor de um ponto para o outro. Tá? Qual a diferença? O evaporador, ele resfria o ar que está ali, ou o fluido que está ali. Certo? O tubo de calor, ele não resfria o fluido, ele tira calor do fluido. Vai resfriar, tá? Vai resfriar. Mas ele transfere o calor. A filosofia é outra. Tá? Professor, ele serve exatamente como um transportador mesmo, né? Não, o tubo de calor, ele transporta calor. Tipo, Tá? ele pega a água, o calor quente, passa para aquele líquido que está dentro das mangueiras e da bomba, e a bomba joga para essa serpentina para poder resfriar e voltar de volta para lá. Isso num sistema de resfriamento, né, com água. Certo? Sim. Tá. Professor, lá também tem uns produtos para não criar cloro. Cloro não, perdão. Para água não. Como que fala? Não criar algas. Isso. Isso. A água no sistema industrial, por isso que eu falei, não vão beber uma água de um sistema industrial. Por quê? Ela tem muito aditivo. Ela tem fungicida, antifungos, anti-algas, anticongelante, certo? Ela tem vários aditivos. Tanto que você pega uma água, por exemplo, água de caldeira, tá? Você olha assim, parece um leite, tá? Por quê? Ela não é incolor, ela tem um verde claro, uma cor leitosa, porque é muito aditivo que tem ali, tá? Para que são esses aditivos? Para proteger a tubulação, evitar corrosão, antioxidante, evitar que se formem algas. E por que você não quer que forme algas? Algas ou fungos? Esses seres, enquanto está vivo, sem problema nenhum. O problema é quando eles morrem. Eles morrem e acumulam dentro da tubulação. E formam a chamada incrustação. Pô, se você tem uma tubulação que tem que transferir calor, claro que você não quer uma camada ali isolante, certo? E esses bichinhos, eles formam uma camada isolante interna ao tubo. Então, por isso que você tem essa água toda tratada. Vamos voltar para o computador. Você tem vários dispositivos para resfriamento do processador no computador. Qual o componente que mais dissipa calor dentro de um computador? Não vale a fonte, tá? É o processador, certo? O processador, ele está processando, a dissipação de calor é estúpida ali. Então, a energia elétrica, os sinais elétricos, eles não gostam muito do calor, né? Quanto mais frio, até um certo limite, evidente. Que, por exemplo, você tem um aparelho eletrônico lá na Sibéria que você tem que aquecê-lo, tá? Senão congela, ele passa a funcionar mal, né? Mas até a temperatura dos seus 10, 15 graus negativos, né, o componente eletrônico gosta. Ele gosta disso, ele trabalha bem no frio, né? Então, o seu computador, quanto mais refrigeração você tiver, resfriamento você tiver no processador dele, melhor ele vai trabalhar, mais rápido.
Por exemplo, eu tenho notebook, né? O meu Note, eu tenho uma base que tem dois fãs, dois ventiladores na base. E esses fãs estão ligados. O computador está funcionando, esses dois ventiladores pequenos estão resfriando a parte de baixo do meu computador, que é o processador. Tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho que meu computador fica mais veloz, trabalha na maior velocidade, né? E o componente dele vai ter vida mais longa. Certo? Você já viram essa base, né? Você tem para vender de vários tipos aí. Tá? Então, você vê computador, eu tinha um computador na empresa que eu trabalhei, na Embraer Defesa, que o sistema dele era resfriado por tubo de calor. O que o tubo de calor fazia? Ele jogava o calor para longe do processador. Entendeu? Mas já vi também computadores com resfriamento à água. Tá? Que você tem basicamente um fan coil. Né? É um fan coilzinho pequeno ali. Você tem serpentina com água circulando, né, em cima do processador. Tá? Bacana, gostei da sua pergunta. Gente, dúvida? Ô, professor, Só isso mesmo. Pode falar. Geralmente os MacBook, eles também têm refrigeração passiva, né? O que você chama de refrigeração passiva? É que ele é ligado na própria carcaça do notebook e, no caso, a carcaça faz a refrigeração, não tem cooler. Certo. Na verdade, não chama refrigeração, não. Você já aprendeu o termo correto. Né? É um mecanismo de dissipação de calor. Ele está resfriando, não está refrigerando, não está formando gelo ali, tá? Está resfriando, tá? Então, o que acontece? É o tubo de calor. O que o tubo de calor faz? Né? Você liga o tubo de calor ao processador, liga que eu falo, você conecta com uma pasta térmica, né? Já viu, né? Tem a pasta térmica, você acopla uma parte do tubo de calor, tá? Que a gente chama de condensador, né? Você acopla nele, certo? E vai levar na outra extremidade para a carcaça, por exemplo, né? Ou você vai levar a outra extremidade do tubo de calor para um ventiladorzinho, tá? Vamos tirar dessa apresentação? Gente, eu vou fazer um parêntese aqui, que eu acho legal esse assunto, e só para... Quem está falando mesmo? Quem falou comigo agora? Cícero. E o outro aluno eu não lembro. Tá, é o Cícero que está falando do computador, né? Isso. Tá. Cícero, para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado é sobre tubo de calor. Tá? Então eu conheço um pouquinho sobre isso daí. Deixa eu mostrar uns tubos de calor para vocês. Assim a gente conversa melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, que legal. Tem. Vamos lá. Gostoso quando tem umas deixas assim dá para variar um pouco o assunto. Só um minutinho. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês do radar que eu fiz para o Exército. Né? No Exército, nesse radar, nos dois radares, no M20 e no M200, M20 pequenininho e M200 um grande. Um é pequenininho, um soldado leva no ombro, o outro era um container de 10 pés, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, nós usamos tubo de calor. O que é tubo de calor? Isso aqui, ó. Esse é um tubo de calor. Esse é um tubo de calor. Olha, aqui são vários no caso. Deixa eu mostrar. Ó, são vários. Então, um fecho aqui. Eu tenho aqui 5 tubos de calor. Deixa eu ver se eu consigo tirar um do meio. Isso aí é maciço, professor? Não consigo. Não, vou conseguir. Só um minutinho, peraí. Não é maciço, não.
Isso aqui eu posso dar uma aula para vocês um dia sobre isso, que é muito interessante. Minha tese de doutorado. Só que, na verdade, eu fiz com outro tubo, né? Eu fiz com tubo de calor pulsativo em sistema aberto e fechado. Diferente. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Só um minutinho. Tá enferrujando, né? Tá até oxidando o negócio aqui. Tanto tempo que eu não mexo. Vamos tirar aqui. Olha, não sai, cara. Tá dobrando o tubo e não sai o durex. Aqui, ó. Sai. Ô, professor. Ó, esse é um tubo de calor, ó. Tá vendo? É cobre. Tá? Sabe o que tem aqui dentro? Aqui tem um fluido. Tá? Aqui tem um fluido. Nesse caso aqui é água. Já ouviu falar, o princípio é praticamente o mesmo, tá? Chama câmara de vapor. Quem gosta disso é o Reginaldo. Né? Eu sou mais tubo de calor. Isso aqui é o tubo de calor. O que tem aqui dentro? Aqui tem fluido. Nesse aqui tem água. Tá? E a superfície é um tubo, o próprio nome diz, né? Superfície dele tem um material sinterizado. Para quem não sabe o que é isso, material sinterizado é um pó, né? Um pó na base de cobre e algum outro mineral, que eu não lembro agora no momento o que é, mas sabe quando você vai em posto de gasolina, não tem aquele filtro perto da bomba, amarelinho? Né? Ali tem um tipo de uma esponja no meio, né? Um corpo poroso. É o que tem aqui dentro. Né? Então, o que faz o tubo de calor? Você aquece aqui, ele envia o calor em altíssima velocidade aqui. Só para vocês terem uma ideia do funcionamento dele, imagina isso aqui um tubo de cobre sólido. Tá? Imagina um tubo de cobre sólido. Quando eu dou o curso de termodinâmica e transferência calor experimental, eu faço experiência com o pessoal. Já fiz com uma turma, pelo menos. Bastante interessante. Você pega uma barra de cobre sólido, aquece aqui, né? Vai medindo a temperatura. E você cronometra o tempo que esse calor daqui vai para cá. Então, digamos que é um tempo X. Tá? Você vai ver que demora para aquecer aqui. Né? Depende o quê? Da condutividade térmica do material, certo? O tubo de calor, se a velocidade de propagação, né, é X, o tubo de calor, a velocidade de propagação dele é de 100 a 200, chega até 300x. Ou seja, aquece, ele transfere calor muito mais rápido de um ponto ao outro. Essa é a finalidade dele. Tá? Então tem vários tipos. Fala. É heat pipes que é chamado isso aí ou não? Heat pipe. Tubo de calor em inglês. É heat pipe. Tá? Isso aí, ó. Então tem esse tipo, né? Tem esse tipo aqui, ó, que é o diâmetro um pouco maior. Eu dobrei até. Fiz experimento para fazer experimento, ó. Isso aqui é 6 milímetros, aquilo ali é 4, né? Aquele outro que eu mostrei. Tá? E olha aqui, ó. Você achava que era tubinho normal, André? Não é normal, não. Super tubo. E esse aqui, ó. É um tubo de calor também, ó. Só que ele é de alumínio. Olha só. Dentro desse tubo, é difícil ver aqui, né? Dentro desse tubo, tem listras, ó. Tem listrinhas, né? Na verdade, é um tubo, são perfis. Dentro esse aqui é um flat heat pipe. Ou seja, um heat pipe, um tubo de calor chato, né? Dentro dele tem tubinhos, microtubos, né? E esse microtubo não chega a ser micro, acho que meio milímetro de diâmetro, né? São vários, ó, paralelos aqui. Mesmo princípio, tem fluido carregado a vácuo, no caso que é água, né? E transporta calor daqui para cá. O que vocês têm nos notebooks? Lá dentro, vocês vão ver um tubinho desse tipo aqui dobrado, ó, né? Só que chatinho, tá? Esse tubo, ele vai pegar numa ponta o calor do processador, certo? Transportar em altíssima velocidade para esse ponto. Aqui tem computador, como alguns da Apple, né? O meu deve ser assim, vai para a carcaça dele. O calor é dissipado pela carcaça. A carcaça, na verdade, é um grande dissipador de calor.
né? Em outros, você vai para a região onde que tem um fan, tem um ventiladorzinho centrífugo, pequeno, chatinho, né? Que vai dissipar o calor passado para cá. Tá? Se não fosse esse tipo de dispositivo, o notebook seria como os primeiros notes que eu cheguei a usar. A gente chamava de mala. Você imagina um notebook como sendo uma caixa com altura de uns 15 centímetros e profundidade de uns 40. Uma caixa de sapato desse tamanho. Era um notebook. E a telinha dele era pequenininha, desse tamanho, fósforo verde. Por quê? Não tinha tubo de calor. Era um sistema que você tinha apenas o ventilador com dissipador. Tá? Então, isso aqui é uma... Oi, fala. Antigamente, quando era menor, a gente tinha uns PC mais antigos aqui em casa, né? Sim. E eu lembro que tinha alguns processadores que só tinha uma letra em cima. Tipo, Exatamente. não tinha nada de... Uhum. Então, você imagina o tamanho que era o computador. Então, Por isso que os computadores, claro, o desktop, aquele, né, ele mais antigão, a unidade de CPU dele é grande. Então, você não tem grande problema de espaço. Mas o Note não. O meu aqui, eu tenho um MacBook Air, né? A espessura dele é 5 milímetros. Imagina o dissipador em cima do processador. Não tem como. Então, ele tem que usar tubo de calor. Os radares no qual eu trabalhei, tem tubos de calor assim também. Entendeu? E eu usei numa caixa eletrônica do projeto Cisfron, aquela vigilância da Amazônia, né? Eu usei esse tubo de calor. O que esse tubo de calor fazia? Ele pegava calor das placas circuito impresso dentro da caixa, é uma caixa de alumínio, né? Isso aqui ligado na placa, né? Através de dissipação, uma conexão com pasta térmica, aquela pastinha que você usa no computador, tá? E essa outra parte aqui, ligada, né? Vinculada à parede. Vinculada à parede. O que eu fazia isso? Eu pegava que o calor do equipamento fosse direto para a parede. Como eu isolava essa região do tubo que eu chamo de adiabática, você não esquentava dentro da caixa. Você jogava o calor direto para a parede. Com isso, o equipamento funcionava muito bem. E espero que esteja funcionando até hoje. Tá? Então, essa parte da termodinâmica e principalmente da transferência de calor, que a gente estuda isso aqui, é muito interessante. Né? A minha tese foi, eu escrevi um catatal sobre isso aqui, 100 e poucas páginas, né? Sobre esse assunto. E a gente usava no radar. E daí alguém perguntou, e para que você usava no radar? Eu usava para pegar o calor gerado nas placas de circuito impresso, ou na parte eletrônica do radar, e dissipar. As potências térmicas assim, que aparecem no funcionamento de um radar, vocês não imaginam. É violenta. Essa caixa desse instrumento que nós fizemos, ele dissipava na ordem de 5.000 watts. Você imagina um chuveiro funcionando. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que vai em cima de uma torre dessa telefônica de 100 metros de altura. Não é toda hora que você dá para ir lá esfriar. E tem que esfriar automaticamente. E nós usamos esse tubo de calor, no caso flat, né, o chato, né, achatado, para fazer esse sistema de transferência de calor. Né? Eu tenho uma apresentação sobre o radar que eu posso passar para vocês, assim, claro, eu não posso passar os termos confidenciais, nem posso deixar a apresentação com vocês, mas posso mostrar, né, para vocês terem uma ideia de como que é. Tá? Então aí é transferência de calor pura, moçada. Pura. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar na equipe que desenvolveu esse sistema. Né? Fui eu e outros engenheiros. Tá? Inclusive o meu orientador de doutorado. Né? Ele era consultor da equipe. Tá? E nós trabalhamos nesse sistema muito interessante. Sistemas militares. E quando a gente fala em sistema militar, moçada, qual que é o diferencial? Para você, um exemplo, vai. Vocês têm um resistor, um componente eletrônico, comercial, que a gente fala, né? Ele resiste a, sei lá, funcionamento estourando 75 graus Celsius. Ou seja, passou de 75, ele começa a apresentar defeito. Um resistor comercial, por exemplo, né? um transistor comercial. Resistor dá um pouco mais. Mas o capacitor, esses processadores,
comercial é 75, 80 graus. Ele pifa. Por isso que você tem que resfriar o computador. Né? Já o militar chega na ordem de 150 graus Celsius. O mesmo componente é militar. O que varia? Varia a fabricação dele, o encapsulamento, o material usado. Então, o equipamento militar é muito mais caro. Uma placa custa R$1.000, uma placa comercial, a mesma placa militarizada custa R$10.000. Por quê? Funciona com maior velocidade, dissipa menos calor, resiste mais calor, resiste mais à dilatação térmica, etc, etc. É bom, gente, que vocês levantem esses assuntos que a gente inclui dentro do curso, eu acho bacana. E eu particularmente gosto desse assunto. Né? Então tem meu tubinho de calor aqui, estou aguardando, tem umas experiências que eu quero fazer na escola, mas EAD não dá a fazer, né? Então tem que usar um laboratório lá. Então, por isso que eu espero que volte logo a aula presencial, para eu brincar um pouco os meus tubos de calor. Para vocês terem uma ideia, eu já orientei 2 alunos de TCC, não na UFGD, mas na Faculdade de Engenharia que eu lecionava em São José dos Campos, né? Escola de Engenharia Industrial, né? EI. Eu orientei 2 alunos nesse tema de tubos de calor. Tá? Foram 2 TCCs. Foram aprovados, tá boa, foi muito legal, foi bacana a coisa. Então, esses são dispositivos térmicos relativamente novos. Né? Eles existem desde o começo da era espacial, da corrida espacial. E por que surgiram esses dispositivos de transferência de calor? Porque você tem um satélite. Né? O satélite, você joga lá para o espaço, você lança ele no espaço. No satélite acontece uma coisa interessante, ele está no espaço. Tá? Uma parte dele está de frente para o Sol. Né? Chega em temperaturas da ordem de 180 graus. Né? 180, 200 graus Celsius. Né? A outra parte, né, as costas dele, digamos assim, está voltada para o vácuo. Lá no espaço você só tem o quê? Transferência de calor por radiação. Você não está tendo condução nem evaporação, né? Você não está tendo condução nem outro modo qualquer. Certo? O que acontece então? Esses dispositivos, a parte que está para o Sol, né? A parte que está voltada para o Sol aquece. A parte que está voltada para a parte não iluminada dele pelo Sol, tá? Chega a temperatura a menos 100, menos 120. Então você imagina equipamento, né? Um equipamento que tem uma parte com mais 180 de um lado e menos 120 no outro. O que acontece com esse equipamento? Ele quebra, certo? Quebra por fadiga térmica, vai romper. Então, para que foi criado o tubo de calor? Para pegar o calor da parte mais quente, né, de mais energia térmica, e jogar para a parte mais fria, resfriar. Ele faz a transferência de calor e equilibra a temperatura no equipamento. Para isso que serve o tubo de calor. Começou aí. Então, hoje em dia, a gente usa principalmente equipamentos espaciais, né? Mas usa também equipamentos no dia a dia, domésticos, por exemplo, notebooks, né? Sistemas lá de defesa, tá? E desktops, computação, radares, principalmente radar. No radar é novo, radar a gente está começando a usar agora. Mas o notebook faz tempo que a gente já está usando. Por isso que o notebook diminuiu de tamanho. Né? No próprio smartphone você deve ter tubo de calor também. O smartphone aquece, tem um processador, é um computadorzinho, né, o smartphone, certo? Você vê que aquece. Então deve ter tubo de calor lá dentro também. Tem tubo de calores pequenininhos, tem microtubos. Tá? É um aspecto muito interessante, é um assunto muito interessante, que serve assim como, de grande aplicação, né? É tema de mestrado, doutorado, eu fiz doutorado nessa área, e é conhecido como heat pipe. Quem tiver interesse, né, dá uma olhada no Google, chama heat pipe. Vai vir um monte de coisa. Tubo de calor, não sei se vem, acho que vem, mas tem mais em inglês, né? Heat pipe, vai vir um monte de coisa. Vocês vão ver tudo isso daí, como é que funciona por dentro, por fora, tá?
é bastante interessante, né? Qualquer dia eu posso ter uma apresentação sobre isso, eu posso, quem se interessar, claro, eu passo para vocês aí, né? Passo aqui na tela, né? Para vocês darem uma olhada como é que funciona. Mas é muito interessante. Gente, então, eu gosto de falar nesse assunto, primeiro que eu gosto do assunto Bitpipe, né? Segundo, segundo que, para mostrar para vocês um pouco do que nós, engenheiros mecânicos, vamos trabalhar, né? Então, engenheiro mecânico não é só lá em projeto de máquina, que é muito legal, mas não é só lá, né? O engenheiro mecânico trabalha também, principalmente, com a área térmica, né? Nós temos uma carga de engenharia, de transferência de calor, engenharia em termodinâmica, né? E mecânica dos fluidos, nós temos a carga maior dos demais cursos, como a carga do pessoal de elétrica, por exemplo, eletrônica, né? Nós que calculamos dissipadores, a transferência de calor envolvida, etc, etc. Então, gente, é uma área muito bacana para vocês trabalharem, se especializarem. E evidente que é uma área que é preciso estudar, né? Qualquer mané que se sai bem. Por quê? Porque tem que estudar, tem que ter dedicação. Não precisa ser gênio, tá? Eu não sou nenhum gênio, sou uma pessoa de inteligência mediana, né? Mas consegui me desenvolver bem na área. É só ter aplicação, estudar, perspicácia, curiosidade, ir atrás do assunto, né? Uma boa base matemática, uma boa base física, você se especializa. E é um mercado restrito. Como é um mercado restrito, se a oferta é menor que a demanda, o que acontece? Os salários são mais elevados, né? Então, uma área de projeto bastante interessante para se trabalhar, parte térmica, né? Falou, moçada, mais alguma dúvida sobre esse assunto para a gente voltar lá no ar-condicionado? Senão eu vou ficar falando a aula inteira para vocês aqui. Aqui não, professor. Tá. Deu para aprender alguma coisa, né? Sim, sim. Vamos lá. Retirei meus tubos de calor da gaveta, que faz tempo que eu não vi essa luminária. Eu cheguei até a levar na universidade, quando estava dando aula presencial, não nessa disciplina, né? Mas temos dinâmica. Mais transferência de calor. Eu levei um copo de água quente, né? E tubo de Travou calor. aí, professor. Deu fazer experiência, né? Deu uma travada aqui também. Tá Pega travando bastante. Professor, você na ponta dele, né? Esquenta na hora. Ô, professor, É, é, alô? transfere Alô, calor professor? com uma Vixe. velocidade violenta. E se ele vamos voltar. Professor, Joia. Então, vimos o evaporador, muito importante. Oi?
Voltamos? Voltou, professor. Oi? Voltei? Sim. Positivo, professor. Voltou. Ah, legal, deu uma caída na rede aqui. Vou voltar lá. Mas, pô, dá um feedback para mim, moçada. Estão vendo? Sim. Parece que tá travando um pouco ainda. Mas estão vendo a apresentação, né? Não, a apresentação não. Só tá... Não? Não. Peraí. Vou ter que compartilhar de novo aqui. Tá difícil. Aqueceu o meu equipamento aqui. Vamos lá. E aí? Estão vendo? Agora sim. Ah, beleza. Que caiu a rede, caiu a compartilhamento também. Voltei. Bom, então uma parte bastante importante do circuito de refrigeração, né, é o fluido refrigerante, tá? Componente bastante importante. Então, o que é um fluido refrigerante? É um fluido, né, que ele pode ser facilmente aquecido e passar para o estado líquido para vapor. E também condensado de volta para o estado líquido. Isso tem que ocorrer inúmeras vezes, continuamente sem falhas, e sem que ele perca as propriedades térmicas dele. Evidente, todos os fluidos podem fazer isso, né? Mas o fluido térmico ele tem que ter características que permitam ele fazer pequenas variações de temperatura, né? Sensível à variação de temperatura e com propriedades térmicas também, de condutividade, etc, etc, né? Que permite ele conduzir o calor e assim por diante, né? Tá? Então, fluido térmico refrigerante legal mesmo, um ótimo exemplo é a água, né? E ela é barata, né? É manuseio seguro e simples, tá? E está à disposição, né? Então, é normalmente usada em chillers de absorção como refrigerante. A gente viu lá o chiller, o fan coil, a água, né? Então, a razão pela qual a água não é normalmente usada como refrigerante em unidades de condicionamento de ar comuns é porque tem refrigerantes especialmente projetados para essa tarefa. E esses são capazes de funcionar com muito mais eficiência, né? Não se esqueçam que por trás de tudo isso tem uma indústria, né? DuPont, esse pessoal aí que é fabricante de fluido refrigerante, tem muito interesse comercial. E mesmo que a água fosse melhor que eles, jamais iria dar o braço torcer, tá? Mas realmente foram criados refrigerantes que funcionam melhor que a água, né? E são bastante caros. E à medida que esses fluidos vão ficando barateados, vão ficando mais baratos, o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma coisa que tem por trás que pouca gente observa. Vem aí acontecendo essas campanhas de catástrofes climáticas, superaquecimento, superresfriamento, ataca a camada de ozônio. Isso é muito questionável. Muito, muito questionável, né? Normalmente, quando começam a tornar um fluido refrigerante, é porque a fabricação dele já está tão barata que não justifica mais os lucros para essas empresas. Não é teoria da conspiração, não, tá, moçada? Isso existe. Eu vi uma entrevista uma vez com um cientista brasileiro, um cara da USP, me foge o nome agora, abordando esse tema. E bastante convincente. Então ele fala isso. Vocês já observaram que o vilão foi o CFC, há uns tempos atrás, né? O clorofluorcarbono, que ataca a atmosfera. De repente ele deixou, entrou outro, sabe? Que daqui a pouco, a hora que o preço abaixa, ele vai começar a ser vilão novamente. Daí tem toda uma campanha dessa turminha
que fica enchendo o saco com essas coisas aí que é barra, os ecochatos que falam. Né? Claro, você não pode deixar a coisa correr solta, mas também não é tudo isso. Né? Antigamente, há uns anos atrás, eles falavam que a teoria do superaquecimento. Então, como não veio o superaquecimento no prazo que essa turminha aí falou, mudaram para superresfriamento, que a Terra vai resfriar. Daí não veio também. Agora eles não falam nem aquecimento nem resfriamento. Eles falam mudanças climáticas. Ou seja, abrange qualquer coisa, certo? Então fica muito esperto com isso, tá? Não é tudo isso de vilania dos fluidos, não. Tem muito interesse comercial e gente graúda por trás disso, insuflando esse tipo de campanha, tá? Então toma muito cuidado com o que você ouve e pratica. Bom, quais os refrigerantes mais comuns no mercado hoje, né? É o R22, o R134A e o R410A. 410A, acho que é o que a gente usa aqui no split, tá? Todos os refrigerantes comuns têm ponto de ebulição extremamente baixos em comparação com a água. Isso permite que ele evapore em um vapor com pouca energia térmica, ou seja, qualquer ΔQ, qualquer acréscimo de energia térmica, ele evapora, né? E se retirar também, ele condensa, tá? Isso significa que o refrigerante pode extrair calor mais rapidamente. Essa é a característica desses fluidos, né? Tem vários fluidos refrigerantes, isso aqui é o jeito que ele vem, que ele é transportado. São esses containers, esses bujões, né? E cada um tem uma cor e uma denominação. Isso daí tem normas para isso, né? Então, a cor varia com o tipo de fluido refrigerante, tá? Aqui, nessa apresentação, a gente dá uma palhinha sobre a evolução dos fluidos refrigerantes, né? Os CFCs, né, na década de 30, os HFCs, HFCs, HFO, né? Então, tem uma série de eventos, por exemplo, o Protocolo de Montreal, né, que enquadrou esses dois fluidos, né? Depois, nos Estados Unidos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, os HFCs, hoje está o HFOs. Daqui a pouco ele começa a ser fabricado com baixo custo, daí o pessoal inventa alguma maldade para ele vai ser vilão. Daí vai entrar outro novo aqui, né? Então ele fala aqui, ó, muito baixo GWP, zero ADP. O que é isso? Isso é uma linguagem internacional. O ADP significa potencial de degradação da camada de ozônio, né? Ou seja, Ozone Degradation Potential, né? Ou seja, ele ataca ODP, ele ataca pouco a camada de ozônio. Aqui, alto ODP, o CFC atacava muito, daí criaram esse que ataca pouco, esse aqui ataca zero. Mas ele tem alto GWP. O que é o GWP? O potencial de aquecimento global. Então você vê, o OWP foi contornado, eles criaram outro. Tá? É bastante suspeito isso. Muito suspeito. Não estou dizendo que seja mentira, não. Mas é interessante ver a manipulação por trás disso. Tá? Então você vê que interessante é mesmo, né? Olha, agora que eu estou vendo. O GWP foi cancelado, né? Ou o ODP foi basicamente cancelado o efeito dele, né? Parar de usar. Ok, inventaram esse, ó, GWP, potencial de aquecimento global. Daqui a pouco, como isso não está funcionando, vão criar outra denominação. É interessante observar isso. Né, aqui conta a história, né, dos fluidos refrigerantes, né? Um outro fluido refrigerante muito usado, a Warla. Agora é fluido refrigerante, R729. Né? Amônia. Amônia é muito barata. Amônia é muito barata, de fácil obtenção, né? Até o nosso xixi tem amônia. Né? Só que a amônia é extremamente corrosiva, é extremamente nociva à saúde. Tá? Os tubos de amônia tem que ter muito cuidado em usar o material em contato com a amônia. Por exemplo, nunca usem cobre
em contato com a amônia. Se você usar cobre, a amônia adora comer o cobre. Ela detona o cobre. Então você põe um tubo de cobre, põe amônia para circular, questão de minutos, ele vai ter um vazamento. Né? A amônia ataca o cobre. Que material que se usa com a amônia? Por incrível que pareça, o bom e velho aço carbono. Tubo de aço carbono, a amônia, na boa, ela não ataca o aço carbono. Tá? Tem o R410A, o R290, propano, R610A e o R44, CO2. Tá? Então, aqui os mais usados são a amônia, o ar, né? E esse R410A. Tá? Blends. Blends são misturas, né? Aqui a gente dá um quadro de alguns fluidos refrigerantes, né? Esse aqui é um fluido, né? Esse aqui, no caso, cor-de-rosa, é o R410A, fabricado pela DuPont. Né? Então, dá o nome do fluido, o ODP e o GWP. Com base nisso, você seleciona o seu fluido. Né? ODP, capacidade de agressão ao ozônio, de ataque à camada de ozônio, né? E o GWP, potencial de ataque, de aquecimento global. Né? Daqui a pouco vão criar outro, tá? Então é assim que avalia os fluidos térmicos. Protocolo de Montreal, né? Esses protocolos de Montreal, de Kyoto no Japão, Montreal no Canadá, foram encontros dos países industrializados para tratar dessa questão do ozônio, do aquecimento global, né? Então, esses protocolos, eles inseriram redes nesses fluidos refrigerantes em sistemas térmicos. Tá? E daí fala, Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Não está provado que afeta a camada de ozônio. Fizeram observações, de repente tem mais dados, e segundo aquele cientista da USP. Né? Tem outros dados que provam que não é bem isso que ocorre, não. Tem outras coisas, tá? Por exemplo, CO2 na atmosfera. Aí sim, tá? Mas o fluido térmico não é tudo isso, não. Ele fala aqui, né? Como o refrigerante se move pelo sistema, no compressor, etc. e tal. Dá uma lida aí, né? Pelo condensador. Eu estou contando a história como ele se move no ciclo. Peço para vocês darem uma lida nisso. Né? Como homework, como tarefa. Bacana esse texto aqui, é que mostra como o refrigerante se move pelos componentes do sistema de refrigeração. Dá uma lidinha, é tranquilo, não tem mistério nenhum. Sei que não tem nenhuma equação, nada aqui. Bom, acho que por hoje tá bom, né, moçada? Deu? Tá? Eu peço para vocês, como tarefa, dar uma lida nesses últimos slides sobre a circulação do fluido refrigerante nos componentes, né, do sistema de refrigeração e ar-condicionado, né? Assistir aqueles filmes. Gente, os filmes que eu passo para vocês, os vídeos, não deixa não, assistam. Tem muita informação interessante ali. Você pode até usar o matéria para refrigeração, né? E é importante vocês terem contato, pelo menos a imagem do equipamento, tipo de operação que o pessoal faz, como é que ele funciona. É bacana isso daí, tá? Para a formação geral de vocês, né? Ou para quem for especializar na área, que é uma área bastante interessante, tanto projeto como manutenção, tá? Bom, tem a próxima aula, eu quero começar esse assunto novo, que é o ar-condicionado para automóveis. A gente vai dar uma geral, como é que funciona o sistema de ar-condicionado para automóveis. Tá bom? Beleza, então, moçada? Algum comentário? Alguma pergunta? Professor, o senhor vai disponibilizar a gravação no Moodle lá? Da aula? Vou sim. Beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Tem bastante gente que... Tem vários alunos aqui que não estão podendo assistir por algum motivo. O pessoal conseguiu uns estágios agora, né, também. Tem um pessoal trabalhando no estágio aí e assiste a aula depois, né? Não em tempo real. Isso aí, moçada. Tô encerrando. Tchau pra vocês. Valeu, professor. Até semana que vem. Alô. Falou, professor. Até mais. Até mais, cara. Falou, professor, até mais. Alô, até mais. Tchau, professor. Tenha um Alô. bom dia. Pra você também.